E acho que vocês estão me ouvindo agora, né? O microfone estava desligado. A gente vai começar aqui fazendo esse compartilhamento de tela aqui, vídeo para vocês. E a gente vai trabalhar com biofísica diante dessa situação que a gente está passando. A gente gostaria de aprofundar bem mais em tudo que a gente teria para estudar, mas nesse momento a gente vai focar em tentar cumprir os nossos objetivos, passar o conteúdo da melhor maneira possível para vocês e tentar conduzir vocês da maneira que dê base suficiente para o que vocês vão precisar futuramente, né? E aí, a gente vai ver de biofísica, a nossa ementa abrange as áreas de biofísica, água, soluções, transporte através de membrana. A gente vai ver até transporte através de membrana celular hoje, nesse vídeo. Aí a gente vai ver biofísica de membranas estáveis, sistema respiratório, da circulação, contração muscular e radiações eletromagnéticas. E aí, vamos falar aqui sobre as avaliações de vocês, como que vai funcionar. A avaliação aqui, ó, sistemática de avaliação por segundo bimestre. Como que vai ser isso? Se as nossas aulas estivessem sendo presencial, seria um trabalho bimestral, de 4 pontos e meio, uma avaliação bimestral, né? Como estamos trabalhando em home office, o que vai acontecer? A gente vai manter esse trabalho de 4 pontos e meio, olha aí o que foi postzinho que foi enviado para a gente, provavelmente para vocês também. E a avaliação bimestral de 5 pontos e meio também vai ser uma atividade em grupo, tá vendo aí? Preferencialmente feito em grupo de até 5 alunos. E a gente vai manter isso daí, tá? E aí, o que mais que eu preciso falar para vocês aqui? Como a nossa disciplina é bimestral, a gente vai seguir esses 4 pontos e meio de trabalho, 5 pontos e meio de avaliação, sendo uma atividade aí em grupo também, né? E vamos lá. Primeiro, para vocês irem se familiarizando aí, a gente tem os nossos sistemas de medida, e aí eu deixei essa tabelinha aqui para vocês irem se familiarizando com ela, né? Eu tô aprendendo a mexer com isso também, então, aqui o sistema de medidas, então vocês não estranhem se as coisas andarem devagar, enfim, tá? Aqui, as propriedades da CI, comprimento, massa, tempo, volume, carga, corrente, para vocês irem se familiarizando com esses símbolos, o que quer dizer cada um. Mas durante a explicação que eu vou falando, a gente vai tentar deixar bem contextualizado para vocês entenderem do que se trata, né? Vamos lá. Aqui. Conseguimos chegar aqui. Água. A água e sua importância biológica. Eu não falei muito aqui nesse slide a respeito de água, porque a gente vai ver mais sobre água quando a gente estiver falando de osmose, quando a gente vai falando sobre transporte através da membrana celular, tá? Então,
A água e sua importância biológica. A água é um componente mais abundante no corpo, representa em torno de 40 a 70% do peso corporal. Essa variação depende da idade do indivíduo, da quantidade de gordura, ingesta e diurese. Os fluidos corporais são compartimentalizados por membranas ou finas camadas de células permeáveis à água e os solutos. A composição de cada compartimento estabelece um ambiente ótimo para reações bioquímicas. A quantidade de líquido total é distribuída em dois grandes espaços, o extracelular e o intracelular. Aí a gente deixou até uma figurazinha aqui do lado, né? Representando a porcentagem de água, peso corporal. E falando de soluções são misturas de substâncias. A maioria das soluções pode estar composta em duas partes, a fase dispersa e a dispersante. A dispersa é a substância mais dissolvida, que a gente chama de soluto. E a fase dispersante é a parte que dissolve a outra, que a gente chama de solvente. Bom, o nosso maior solvente é a água, né? É o solvente universal. E aí, deixa eu voltar aqui. Eu tentei não colocar tantos tópicos, só tópicos nos slides, vocês vão perceber aí, porque como vocês vão usar eles para estudar posteriormente e tal, acho que fica interessante ter textos, né? Para que quando vocês leiam, vocês se recordem bem da explicação. Só os tópicos pode ficar meio vago. Então, eu tentei deixar os slides assim, mais explicadinhos possíveis, para quando vocês forem estudar posteriormente, vocês consigam estudar pelos slides. Eu vou postar mais material para vocês. Enfim, a gente está fazendo esse vídeo aqui dessa maneira, e aí eu preciso, né, ter um feedback de vocês, se tá bacana assim, se não tá, como que a gente pode melhorar. Eu vou fazer videozinho para vocês verem minha cara. A gente também vai fazer aula online para tirar a dúvida de vocês, para explicar os slides online mesmo, para se ficar legal para todo mundo. Então, assim, a gente quer tentar com que vocês interajam bastante. É uma disciplina que eu sei que grande parte de vocês não tem muita familiaridade com essa área de cálculo, com essa área da física, só tem familiaridade aí com a parte da biologia, bioquímica, enfim. Então, a gente não está aqui para dificultar a vida de vocês. Ao contrário, a gente está aqui para tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível, para que vocês fiquem bem confortáveis, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo, né? E aí, vamos lá. Falando de transporte através das membranas, a gente vai começar falando do transporte passivo. Primeiro que a gente tem dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. Dentro do transporte passivo, a gente vai ver três tipos, né? Então, vamos lá. Transporte passivo é um transporte extremamente importante e é, por definição, o transporte que não gasta energia, ou seja, ATP. Em vez disso, é a própria energia cinética das partículas que permite esse tipo de transporte e mantém o equilíbrio ideal das células com o meio extracelular. Então, é bem simples, né? O que é a principal característica do transporte passivo? É não gastar energia da célula. Não gastar energia, não gastar ATP. Ela usa a própria energia cinética das partículas, né? O próprio gradiente aí que é utilizado para poder fazer o transporte. Falando de difusão simples. Na difusão simples, as partículas movimentam-se através de orifícios que se formam na membrana, nos poros,
por espaços intermoleculares chamados de canais aquosos, ou pela simples solubilidade na membrana. Podemos, então, aplicar a lei de Fick, que define quando a diferença de concentração é a única causa da difusão. Que foi o que eu disse para vocês, né? As partículas se movimentam aí pelo próprio gradiente de concentração, que é isso que a lei de Fick diz, que a diferença de concentração é a única causa da difusão. O fluxo é diretamente proporcional, e essa diferença é inversamente proporcional à distância que separa os solutos. Então, explicando melhor isso, temos aqui a lei de Fick, que é essa daqui, né? Então, tá. Esse JS, vocês vão encontrar isso aí descrito de maneiras diferentes, em literaturas diferentes. Vocês vão encontrar símbolos diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, o JS representa o fluxo de partículas. Vai ter literatura que vocês vão encontrar a letra P, tá? Esse D aqui é uma constante de difusão, da difusibilidade, e ele tem esse sinal de Mendes. Esse sinal de Mendes pertence à fórmula e não à constante, tá ok? A, que é a área da membrana, e dm é a diferença energética de concentração entre os dois pontos de movimento, e dx é a distância percorrida por essas partículas. Isso quer dizer que, quanto maior a distância, mais lentamente ocorre a difusão. Isso é lógico, né? Esse fluxo é unidirecional até atingir um equilíbrio, ou seja, quando todos os pontos da solução apresentam a mesma concentração. Então, aqui está um esqueminha sobre esse equilíbrio, sobre a difusão simples, como funciona a difusão simples, que é a busca do equilíbrio entre as partículas, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, imaginemos que aqui seja a nossa membrana plasmática, né? Deixa eu tentar. Aqui é a membrana plasmática. Nossa membrana. Certo? Aqui é a nossa membrana. E aí, aqui nós temos o nosso soluto de um lado, um tipo de soluto de um lado, soluto A, por exemplo. E aqui nós temos o soluto B. Então, o que que acontece? Vai ocorrer a difusão. O que é a difusão? O equilíbrio dinâmico dessas partículas. Então, pelo gradiente de concentração, uma quantidade de A vai para o lado de B e uma quantidade de B vai para o lado de A. E é isso daqui, ó. Certo? Aqui. Nós temos uma quantidade de B dos dois lados. Tá vendo? Vocês conseguem perceber isso aqui, desse lado. Certo? Então, isso é o equilíbrio dinâmico da difusão simples. Vamos apagar isso aqui agora. Tá vendo devagar, né? A gente está aprendendo todo mundo junto. Porque além de professor, agora a gente vira youtuber, editor de slide, editor de vídeo e tudo mais. Então, tenham paciência com a gente também, né?
Então, vamos lá, mais uma explicaçãozinha aqui embaixo no slide. A velocidade com que ocorre a difusão vai depender de alguns fatores, como vimos antes, através da lei de Fick. Quanto maior for a diferença de concentração, maior será a velocidade do fluxo. Então, quanto mais diferente for a concentração dos lados da membrana, mais rápido vai acontecer esse fluxo, né? Essa velocidade desse fluxo. A energia cinética das partículas também influencia diretamente na velocidade. Outro fator importante é a permeabilidade da partícula. A gente vai ver isso mais para frente. Permeabilidade da partícula na membrana plasmática. Quanto mais apolar for a partícula, maior facilidade apresenta em atravessar a membrana. Certo, galera? Então, vamos lá. Próximo slide. Agora a gente vai falar sobre a difusão facilitada. A difusão facilitada, a diferença dela para a difusão simples é porque ela não prescinde de uma proteína transportadora na membrana. Na difusão facilitada, do mesmo jeito que na difusão simples, sempre em que houver um aumento da diferença de concentração de solutos intra e extracelular, irá haver o aumento da velocidade do fluxo. Só que agora o aumento tem um limite. Quando todas as proteínas transportadoras estiverem funcionando, dizemos que o sistema está saturado e a velocidade do fluxo irá parar de aumentar. Por isso, a velocidade também vai depender do número de proteínas transportadoras. O que acontece? Na difusão simples, o que favorece esse transporte é o próprio gradiente de concentração. Concentração de um lado e do outro da membrana, e aí isso vai fluir naturalmente. Aqui na difusão facilitada, não. Se vocês... Aqui fala, ó. Essa difusão é feita, se forma pelos poros, que são os espaços intermoleculares chamados de canais aquosos, na difusão simples. Na difusão facilitada, esse transporte é feito através de proteínas transportadoras. E aí, dizemos que quando essas proteínas estão ocupadas, todas em funcionamento ocupadas, a gente diz que o canal está saturado. Então, exemplo, se na nossa membrana plasmática, ela tem lá uma quantidade de proteínas transportadoras, 10 proteínas, todas elas estão funcionando, o que vai acontecer? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Vai acontecer que, se a gente tiver um gráfico da velocidade, vai acontecer o seguinte. A velocidade desse fluxo vai subir, subir, subir. Quando todas as minhas proteínas transportadoras estiverem funcionando, essa velocidade vai começar, ela não vai cair, ela vai seguir reta. Vamos fingir que isso aqui é uma linha reta, tá, gente? Ela vai seguir reta, então é isso que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue desenhar melhor isso aqui. A minha velocidade vai subir, subir, depois vai se manter reta. É melhor, né? Então, não se engane, tá? Para a gente também não ter esse feedback imediato de vocês, também é bem complicado. Tá gravando vídeo, tá fazendo, sabendo, sem saber se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, se as coisas estão fluindo, se não estão fluindo. Porque quando é aula presencial, né? A gente tem esse feedback imediato. Vocês tiram dúvida na hora, vocês param, a gente pergunta. Então, assim, a gente está fazendo alguns vídeos para tentar auxiliar vocês, para vocês terem eles lá em casa. Mas a gente vai fazer alguns vídeos ao vivo, algumas aulas ao vivo, para
para que a gente consiga tirar a dúvida melhor de vocês. Então, assim, aqui na difusão facilitada, espero que tenha ficado claro para vocês que a diferença da simples para facilitada é que na simples, o que faz o transporte é o próprio gradiente de concentração pelos poros, pelos canais aquosos. Aqui na difusão facilitada, o gradiente de concentração interessa sim, só que, mesmo com esse gradiente de concentração aí, e essa diferença de concentração, o que vai determinar a velocidade do fluxo é a quantidade de proteínas transportadoras. Então, se todas as minhas proteínas estiverem funcionando, a gente vai dizer que o sistema está saturado. A velocidade do fluxo vai parar de aumentar. Ok? Osmose também é um tipo de transporte passivo. Na osmose, a osmose é a difusão, só que da água através da membrana celular. A água é um constituinte inorgânico, mas abundante na matéria viva, em média de 67% da massa total do organismo, e é composta por água. A quantidade de água em cada sistema varia conforme o organismo. No mesmo indivíduo, tecidos de alta atividade metabólica, como o nervoso, possuem mais água que tecidos de menor atividade, como o ósseo. De acordo com a idade, também há variação de quantidade corporal. Indivíduos jovens possuem mais água que adultos. Alguns exemplos vocês podem ver aqui. Tecidos de um homem adulto. Então, 90% de um tecido encefálico é água. 83% de um dos músculos é água. 40% da medula óssea é água. E aqui, nos estágios da vida. O embrião de meio mês, 97% é água, um feto de 3 meses, 94%, um recém-nascido, 71% da composição corporal de um recém-nascido é água, e de um adulto, 64%. Então, vamos lá. O que vai interessar para a gente na osmose? Bom, só clareando mais um pouco aqui para vocês. A difusão facilitada é a difusão simples. Desculpa, a difusão simples é onde acontece o transporte pelos próprios canais aquosos, pelos próprios poros da membrana, através do gradiente de concentração. Na difusão facilitada, utiliza-se proteínas transportadoras. E a osmose, a gente não tem soluto de um lado e do outro da membrana, a gente tem soluto de um lado e água do outro. E o que vai acontecer? A difusão da água através da membrana celular. O que tende a osmose? A equilibrar a mesma quantidade de água de um lado e do outro para que diminua a concentração do lado em que o soluto está. Então, quando duas soluções de concentração diferentes são separadas por uma membrana semipermeável, o solvente, não o soluto, passará para o lado mais concentrado, por osmose. A pressão hidrostática, pH, externa, a ser aplicada para impedir a passagem do solvente através da membrana, deverá ser equivalente à pressão osmótica. Então, pressão hidrostática tem que ser equivalente à pressão osmótica. Gravem isso. pH igual a PO. A gente vai precisar desse conceito logo ali na frente. Então, a pressão hidrostática precisa ser equivalente, ou seja, igual à pressão osmótica. Para quê? Para impedir a passagem do solvente através da membrana. Utilizando o experimento, deduziremos que a pressão osmótica deve ser igual à pressão hidrostática. Para obter os valores, mede-se a diferença de altura, dH, da coluna hídrica, pois
Depois de totalmente cessado o fluxo de água para o fundo, a pressão hidrostática é dada pela fórmula deduzida a partir da relação de Stevens. Então, vamos lá. pH, que é a pressão hidrostática, é igual a D, densidade do líquido, que normalmente a gente vai usar, é a água. G, a aceleração da gravidade. E H, a altura da coluna líquida, em metros. Aí eu deixei até uma figurazinha aqui ilustrativa para vocês de osmose. A pressão osmótica vai ser essa daqui, ó. A gente vai medir isso daqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui, né? E vamos para o próximo slide. Podemos, assim, equiparar a pressão osmótica com a pressão dos gases perfeitos proposta por Helmholtz. A pressão osmótica, então, será PO igual a nRT sobre V, sendo aqui N, o número de mols, RT, 8,3 joules, Kelvin menos 1, T, temperatura em Kelvin, e V, o volume em litros mesmo, tá? Então, a gente não disse que pH é igual a PO? Qual que é a formulazinha para pH? Eu disse para vocês. pH é DGH. PO é nRT sobre V. Então, concluímos assim que a membrana citoplasmática de células vivas, à semelhança da celulose em sistemas físicos, apresenta diferentes permeabilidades em relação aos diversos tipos de substância. A água, como solvente de todos os sistemas biológicos, apresenta facilidade em atravessar a membrana plasmática. Entretanto, grandes moléculas como açúcares, proteínas ou ainda outras substâncias não possuem propriedade de trânsito espontâneo através das membranas como apresenta a água. Ou seja, a água tem uma grande permeabilidade, né, através da membrana. Agora a gente vai ver sobre o transporte ativo. Então, dentro do transporte passivo, a gente viu 3 tipos, e dentro do transporte ativo, a gente vai ver um tipo, que é a bomba de sódio e potássio. Mas, falando de transporte ativo, o transporte ativo não pode ser definido apenas como transporte que vai contra o gradiente de potencial eletroquímico. Deve ser considerado também o fato de que é um transporte que depende de energia metabólica direta ou indiretamente. Então, assim, a grande diferença de transporte passivo e transporte ativo é que transporte passivo acontece simplesmente pelo gradiente de concentração. Ele não gasta energia. O próprio nome já diz, transporte passivo. O transporte ativo, aqui ó, é o transporte que depende de energia metabólica, direta ou indiretamente. E no caso aqui da bomba de sódio e potássio, ele vai usar o ATP. Tá? Então, vamos lá. A bomba de sódio e potássio, vamos analisar a composição iônica de sódio e potássio de uma célula qualquer, considerando o meio extracelular, o mais concentrado com sódio, aqui. O sódio está aqui no meio extracelular.
Nosso meio extracelular está aqui. E o nosso meio intracelular está aqui, ó, região interna da célula. Voltando aqui. Já no meio intracelular, o íon mais concentrado é o íon de potássio. Aqui, ó. Potássio. Aqui tá representado. Tá? Então, as bolinhas azuis são os íons de potássio, as bolinhas vermelhas são os íons de sódio. Pelo princípio da difusão, essas concentrações iônicas tenderiam a se igualar, né? Que é o famoso gradiente de concentração. Mesma quantidade de um lado, mesma quantidade do outro, tende a se igualar. Mas isso não acontece, porque o mecanismo ativo, denominado ATP-fase, transportador de sódio e potássio ou bomba de sódio e potássio, as mantém nos níveis fisiológicos. Então, é isso que a bomba de sódio e potássio faz. Porque se fosse pelo mecanismo comum da célula, que é o de difusão, essas concentrações iônicas iam se igualar. Então, esse exemplo de mecanismo ativo primário é mediado por uma enzima chamada sódio, potássio, ATP-fase, que tem capacidade de transportar até 3 íons de sódio para fora e 2 de potássio para dentro, para cada ATP desdobrado. Então, eu vou colocar aqui um gifzinho para vocês verem, mas até aqui pelo próprio desenho aqui dá para vocês verem, olha só. São 3, as bolinhas vermelhas é o sódio, né? Então, cada vez aqui, entra aqui nessa membranazinha, atravessa a membrana, né? 3 sódios, tá vendo? Representado aqui. Aí, acontece o desdobramento do ATP, ele vira ADP. E aí, aqui, ó, o sódio é liberado para fora da célula e abre-se espaço para 2 íons de sódio, de potássio, desculpa, hein? E aí entra aqui 2 íons de potássio. E aí, ele é liberado aqui para dentro da célula. Deixa eu rolar o gifzinho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui fica na tela. Aqui. Aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo o que acontece? Olha lá, 3 de sódio, vem o ADP, ele abre, sai sódio, entra o potássio, vem pra dentro da célula. E assim vai. Sai o sódio, 3 íons de sódio, ATP, 2 de potássio. De novo, 3 de sódio, ATP, sai da célula, entra o potássio. Olha lá. Bem, dá pra ficar bem